Boa noite, queridos amigos, irmãos de fé, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de oração. E em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, que iniciamos nossas tarefas de hoje sob as bênçãos de Deus e rogamos ao nosso Mestre Jesus que abrace a cada irmão, que abrace a cada irmão neste momento, dilatando a nossa capacidade para entendermos os ensinos da noite, os ensinos do Evangelho, e também dilatando a nossa capacidade de sentir o amor de Deus que habita cada um de nós. Que tenhamos uma palestra tranquila, uma noite tranquila, e a nossa cunhada Lourdes fará a leitura da mensagem inicial e depois nossa amiga Otília fará a prece inicial. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Unidos. A mensagem do livro Vigiai e Orai, do irmão José e o médium Carlos Bacelli. O título: Tempo e Oportunidade. Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar uma manhã tranquila. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Obrigada por me ouvir. Livro Vigiai e Orai, ideia fixa. Aliás, tempo, oportunidade, desculpa. Fui na página da fé. Tempo, oportunidade. Me desculpe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso Pai maior e rogar a assistência dele, enviando os bons espíritos sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para esse nosso momento em que nós rogamos, Senhor, que a vossa proteção recaia sobre cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados,
que nos assista, Senhor, nesse momento, mas também durante todos os nossos dias de provação. Que o Senhor ampare nossos familiares, ampare aqueles que estão enfermos, ampare aqueles espíritos que partiram recentemente, que todos sejam amparados e permaneçam sob a sua guarda, Pai amado. E com a vossa permissão, nós rogamos que esse nosso trabalho da noite seja realizado e que as suas bênçãos também recaiam sobre os evangelizadores, sobre as crianças, sobre os médiuns que estarão na Câmara de Passe, enfim, por sobre todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Nós agradecemos nossas amigas queridas e agradecemos também pela presença de cada irmão encarnado e desencarnado. E já passamos a palavra para o Aparecido Roberto, que fará a exposição doutrinária. Que Deus o abençoe e o inspire. Boa noite a todos. Que Jesus, o Divino Amigo, possa uma vez mais nos envolver na noite de hoje, para que possamos juntos aprender um pouco mais os ensinamentos do seu Evangelho. O tema da noite está aí, fechando o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. O capítulo é muito sugestivo, né? O tema. Muitos somos chamados, mas poucos são os escolhidos. Inicia. É o Espírito Simeão que dita essa mensagem. Nessa página, Simeão discorre sobre a história do cristianismo, desenvolvendo a imagem de uma árvore, a árvore da vida, que com seus galhos está destinada a abrigar os viajores cansados do caminho, oferecer sombra e frutos nutritivos. Então ele compara o cristianismo a uma árvore. Afirma que os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre as virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os colhem. É o que fala o título lá, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então essa árvore da vida distribui esses frutos de fé e esperança, mas poucos somos os que colhemos desses frutos. Por que será, né? Não há como discutir. Somos hoje milhões de cristãos no mundo todo e nosso planeta ainda se encontra na lama do egoísmo, entorpecido pelos tóxicos vapores da vaidade devido ao nosso orgulho milenar. Conhecer a mensagem do Cristo deve, acima de tudo, nos tornar pessoas melhores. Se isso não acontecer, estamos entre as fileiras daqueles que passam sob a árvore da vida e não percebem o valor de seus frutos. Não usufruem da sombra amiga e partem distraídos sobre o sol calcinante da ilusão.
Será que nós estamos colhendo esse fruto da árvore da vida? Pergunta-nos Simeão: será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Aí ele mesmo nos dá a resposta, né? Clara e verdadeira, que não pode ser escondido pelo nosso desejo de fugir da verdade. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Não há como nos iludirmos, enganarmos a nós mesmos, se no contato com a verdade espiritual, que hoje experimentamos com o conhecimento do Espiritismo, que em realidade é o cristianismo redivivo, em suas expressões de simplicidade e clareza, não melhorarmos nossa condição moral perante nossos semelhantes, somos árvores estéreis destinadas ao fogo. Porque aquela árvore que não produz bons frutos, que não produz frutos, será arrancada e jogada ao fogo, né? Então, se nós não mudarmos para conhecer a verdade espiritual, nós estamos destinados a esse fim aí. Nós temos que melhorar a nossa condição moral. Temos que buscar nos aperfeiçoar. Simeão nos alerta de que o egoísmo humano e a busca do poder fizeram ao longo da história com que a mensagem do Cristo se deturpasse. Hoje ele domina como crença religiosa grande parte do mundo, mas é incapaz de formar homens melhores. Porque nós mesmos envenenamos suas raízes e ressecamos seus ramos e galhos. Ou seja, nós deturpamos o cristianismo na sua essência. Ele está comparando com a árvore. Então, nós envenenamos as raízes da árvore, as raízes do cristianismo. É um brado de alerta de que nossa função de espíritas cristãos é reviver a mensagem de Jesus, fortalecendo a diminuta parcela da árvore da vida que a nós foi confiada para o cuidado de pomicultores da esperança. Todos nós somos os pomicultores para cultivar, para trabalhar essa árvore da vida. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Nunca tivemos tanto conforto e nunca fomos tão vazios de esperança e fé. Nunca tivemos tanta facilidade tecnológica e nunca sofremos tantos sofrimentos psicológicos atordoantes, frutos de nossa superficialidade de seres que apresentam 1000 necessidades artificiais, sem notar a real e verdadeira carência de auto-amor que nos envolve. Nós buscamos coisas artificiais, superficiais, enquanto que nós precisamos buscar para nós aquilo que o Cristo nos deixou, aquilo que Ele nos ensinou. Porque senão não adianta nós bradarmos Senhor, Senhor. Nós não vamos ser acolhidos. O planeta Terra convulsiona sob turbilhões de ondas magnéticas, eventos cósmicos se anunciam, preocupando com catástrofes, cataclismos e mortes. A vida ameaça mudar totalmente da forma que a conhecemos, e nós continuamos distantes das verdadeiras necessidades da alma, na luta por evidência, sexo, poder e dinheiro. Nós esquecemos tudo que nós necessitamos para o nosso espírito, para a nossa alma.
tempestades solares, aquecimento global, planetas em rota de influência magnética, inversão dos polos magnéticos da Terra e um sem número de avisos cósmicos são endereçados ao homem de ciência do século XXI. Mas nós persistimos em permanecer na infância espiritual. Nós persistimos em permanecer na infância espiritual, matando a vida na Terra por quinquilharias transitórias que passam de mão em mão e desaparecem com a mesma facilidade com que surgiram. Ou seja, nós buscamos muito materialismo, esquecemos a nossa parte espiritual, que é o essencial para nós crescermos, para nós evoluirmos. Ensinam os espíritos superiores, desde a Gênese, que a nova geração de homens e mulheres que povoarão a Terra, redimida do futuro, serão pessoas voltadas ao bem, sem os traços do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Precisamos, então, buscar a nossa transformação, né? Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. A afirmação é tão lógica e evidente que pode passar despercebida a nossa observação. Mas atentos ao fato de que somos nós, os homens, que podem habitar a terra do futuro, se formos bons ou que serão retirados. Se formos bons ou que serão retirados para outros lugares, se não nos modificarmos interiormente em nossas mazelas morais. Ou seja, se nós não mudarmos interiormente, buscarmos a nossa transformação interior, o nosso crescimento espiritual, nós vamos ser expurgados junto com aqueles que não fazem parte, né, dos bons espíritos. Então é tipo uma das últimas chamadas que nós estamos recebendo. E continua Allan Kardec esclarecendo a partir da orientação dos espíritos superiores. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos homens, dos que habitam a terra, que é a terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso. Então, esses espíritos inferiores, esses espíritos imperfeitos, serão expurgados justamente para isso, para não haver esse problema que já vem causando ao planeta Terra, para a sua transformação. Só os bons, encarnados e desencarnados, que a habitarão. Perfeita similitude do codificador do Espiritismo com a exortação do Espírito Simeão. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Não há momento para indecisão ou meio termo. Ou nos decidimos pelo amor ao bem e à paz, ou nos definimos através de nossas ações pelo egoísmo, orgulho e vaidade, que são as forças que estão impedindo a humanidade terrestre de alçar a categoria de mundo de regeneração, que nos está assinalada pelos orientadores evolutivos do nosso órgão. Então, todos os momentos eles pedem, né, para que nós mudemos, nos transformemos, para que possamos
evoluir. Porque senão, aqueles que nós amamos irão e nós ficaremos para trás, como retardatários. O que estamos esperando para mudar? Um tsunami? Um terremoto? Uma peste dizimadora de vida? Ou o que nós estamos esperando? Acumulamos livros em nossas estantes que, se vivenciadas meia dúzia de suas páginas, pode nos transformar em heróis da bondade. Meia dúzia dos livros das nossas estantes. Que efeito essas palavras têm feito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa ética pessoal, sobre o nosso relacionamento com nossos companheiros de jornada, a quem Jesus nos designou por nosso próximo? O que nós estamos fazendo? Não podemos mais alegar ignorância, né? Não podemos. Sabemos o que é necessário para mudar. Acomodamos, porém, na almofada ilusória da alienação espiritual. Fingimos que não sabemos que estamos perdendo tempo evolutivo, enquanto reviramos gavetas de mágoas, semeamos discórdia, fazemos fofoca e adulteramos os valores da vida com nossa sede de sensualismo e prazer transitório e enganador. É como foi dito na leitura inicial, né? A questão do tempo. O tempo perdido não volta mais. São bênçãos que nós perdemos, que deixamos passar. Simeão nos lembra as palavras do Cristo. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não adianta nós falarmos só da boca para fora. É preciso sentimento. É preciso que as palavras que saem da nossa mente desçam até o nosso coração para que nós possamos realmente saber chamar Senhor. Se ignorarmos esse aviso, somos nós, os insensatos, que clamam Senhor, Senhor em vão. O reino dos céus, que é a morada de regeneração, que hoje se elabora na terra, não será habitado por egoístas, orgulhosos e vaidosos. Prestemos atenção. Se esses germens do ódio ainda existem em nós, extirpemo-los de uma vez. Ou seja, é preciso que nós afastemos o ódio, o orgulho, a vaidade, para podermos fazer parte dessa caravana que irá habitar a terra regenerada. Porque a separação do joio e do trigo que assinalou Jesus na memorável parábola já começou. E será doloroso nos separarmos daqueles que amamos, porque eles progredirão mais e ficarão. E nós, os retardatários, estacionados na acomodação, seremos convidados a não atrapalhar mais quem deseja crescer e ser feliz. Ensina Allan Kardec sobre nossos tempos atuais. Todos, pois, se processará exteriormente como soe acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que na Terra que ia nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado
e propenso ao bem. Não se pode terceirizar o progresso, né? Ou seja, nós não podemos deixar a nossa parte para outro fazer. Nós sabemos que somos os responsáveis por nós mesmos. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Simeão alerta que o egoísmo humano e a busca do poder fizeram ao longo da história com que a mensagem do Cristo se deturpasse. Hoje, ele domina como crença religiosa grande parte do mundo, mas é incapaz de formar homens melhores. Nós continuamos, né? Vemos a mensagem do Cristo, mas continuamos como anteriormente. E onde está Deus? Muitos perguntam, né? O mundo está conturbado de acontecimentos dolorosos. É lamentável que ainda existam tantas tragédias, mas a doutrina espírita esclarece que a evolução moral é responsabilidade de cada um através de um aperfeiçoamento íntimo, segundo o ensinamento do Evangelho. A evolução moral é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de cada um. Uma luta silenciosa, por vezes dolorida, mas que não pode ser terceirizada, né? As dores que nós passamos, só nós podemos passar. Nem pela morte e ressurreição do Cristo, nem somente pela crença em nenhuma religião. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, eu não serei salvo, né, se eu não fizer a minha parte, se eu não cumprir as leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E eu tenho fé em Deus e nos desígnios dele? Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, tanta vontade, tanto poder, e, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Eis a diferença entre os vitoriosos do mundo e os vencedores de si mesmos. Qual que nós vamos querer ser? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. São palavras de Jesus. Não adianta nós falarmos só da boca para fora. É como perdoar, né? Eu perdoo, mas não perdoa. Eu amo meu irmão, amo, mas não faz como é ensinado. Decepcionados, muitos perderam a fé. Simeão nos pede para que não nos afastemos da árvore da vida, pois a árvore é boa sempre, ainda que alguns jardineiros entenderam de moldá-la pelas suas ideias. Talharam-na conforme as suas necessidades, mutilaram-na, tornando-a estéril. Não dá mais frutos. Se conhece o cristão pelas suas obras. Que frutos estamos produzindo? Precisamos nos indagar, né? Senhor, Senhor, como andam as nossas obras? As nossas. Já exemplifico o perdão? Tenho demonstrado a indulgência para com os erros alheios, calando a crítica e a acusação? Sei praticar a caridade desinteressada, além da material, na palavra que auxilia, no exemplo que dignifica, no silêncio que perdoa, no gesto que incentiva o bem e, principalmente, na humildade de ser o que sou, buscando melhorar a cada dia e oportunidade? Exercito a humildade?
São indagações que precisamos fazer a nós mesmos. Faça ao próximo somente o que gostaria que fosse feito a mim? Senhor, que seja feita a tua vontade. É o que o Cristo disse, né? Qual a qualidade de minhas preces? Já sei pedir força, coragem para enfrentar a dificuldade ou ainda uso o recurso da oração para negociar com Deus? Ó, Senhor, eu te pedi aqui, eu faço isso, mas o Senhor me ajudasse, né? Então, estamos negociando? Sei agradecer a dádiva da vida? O que estou fazendo com os ensinamentos do Mestre? Palavras ou ação? O melhor que uma casa espírita pode oferecer é o consolo, o esclarecimento, o incentivo para trabalharmos nossas imperfeições e a certeza de que nunca estamos sozinhos. A casa espírita nos oferece cursos e tudo mais. Só que esses cursos, eles não dão diplomas para nós, né? São cursos para nos direcionar, para nos ensinar a caminhar dentro dos ensinamentos do Evangelho. E o que eu vou fazer com esse curso? É como o Espírito Simeão disse, né? Eu vou trabalhar a árvore da vida ou não? Ou eu vou envenenar ela, as suas raízes? Nada é por acaso, né? Não estamos aqui neste momento por acaso. Fomos escolhidos para estarmos aqui. Chamados a sentir a sombra que refresca, revigorar energias, alimento da alma, fluidos benéficos. Levantar a cabeça, nos encher de coragem e continuarmos nossa luta. Libertarmos das nossas imperfeições morais. O exemplo é a melhor forma de ensinar. Aí vem a questão do Sermão do Monte, né? Declaração de princípios com vista à regeneração de todo o mundo, a apresentação das leis divinas aos homens de boa vontade, a bem-aventurança. A voz do monte foi tecida com pensamento, palavras, atitudes e ações concretas do Mestre Jesus. Essa voz atravessa os séculos e chega aos nossos ouvidos com o mesmo vigor da primeira hora, ou seja, é atualíssimo, né? E Gandhi nos fala, se no Sermão da Montanha, ele haveria de entoar a mais bela moral já ouvida no planeta. Aí vem Gandhi, né? Se todos os livros da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O que Jesus disse? Bem-aventurados, está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí nós poderíamos pensar, né? Seria mais fácil e tranquilo se nós não tivéssemos conhecimento da lei de Deus. Assim não seríamos tão cobrados. Não é isso? Se nós não tivéssemos conhecimento? Não, não é. Isso porque se o conhecimento nos traz responsabilidade, a falta dele nos deixará na ignorância. E a ignorância é a prisão do ser que vive escravo de suas próprias imperfeições. Portanto, para se chegar a Deus, devemos viver uma vida semelhante à que o Mestre viveu. Seguir o caminho, os ensinamentos dele. Né? O convite da reflexão de hoje é que nos avaliemos a fim de potencializar nossa mudança. Assim, avaliemos na qualidade de cristãos como andam as nossas obras. Já exemplifico o perdão dentro de casa, tanto quanto desejo ser perdoado e respeitado em minhas limitações e deslizes pelos que respiram comigo a atmosfera abençoada do lar? Tenho demonstrado a indulgência para com os erros alheios, calando a crítica e a acusação, compreendendo que posso resvalar no mesmo tropeço que meu irmão se encontra? A questão das críticas, né? Sei praticar a caridade desinteressada, além da oferta de moedas, pão e agasalho, na palavra que auxilia, no exemplo que edifica, na conduta que educa, no silêncio que perdoa, no gesto que incentiva o bem e, principalmente, na humildade de ser o que sou, buscando melhorar a cada momento. Falo a verdade com brandura, medindo a conveniência do que digo, envolvendo as palavras com o clima de misericórdia e gentileza, diferenciando sinceridade de crueldade, ou ainda me demoro no pedestal orgulhoso de defensor da realidade, doa a quem doer, esquecido de que a verdade cruel de mim mesmo também machuca meu coração quando revelada sem o anestésico da indulgência e o curativo da caridade. Faço diariamente um exame de consciência antes de dormir, a fim de examinar meus pontos falhos, planejar reparações de erros e ofensas e buscar estratégias de comportamento que me ajudem a melhorar, ou deito-me tranquilo no travesseiro da inconsequência, esquecendo de que sou espírito eterno, nascido para viver e crescer, que dará conta aos maiorais da vida espiritual de cada ato em desacordo com as divinas e misericordiosas leis de Deus. Estou fazendo isso? Como me saio na equação verbo de espírita versus ação no bem de todos? Sou daquele que ainda usam a envelhecida técnica, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, em flagrante incoerência com a doutrina transformadora que digo professar? Faço dos espíritos bondosos meus lacaios e mordomos, abusando da bondade ou da ignorância desses agentes espirituais para buscar facilidades na vida material e afetiva? Ou já entendo que os luminares da espiritualidade atuam em meu favor com ensinamentos, inspirações e energias de apoio, tão somente nas ocasiões em que, com meu esforço próprio, não venço as dificuldades comuns à vida de todos, sem privilégios ou concessões que ainda não mereço? Qual a qualidade de minhas preces e orações?
Já sei pedir força e coragem para enfrentar a dificuldade ou ainda uso o recurso da oração para negociar com Deus facilidades que não mereço? Já sei usar a prece de gratidão a Deus, a Jesus ou aos bons espíritos, agradecendo até mesmo meus problemas, desafios que se apresentam para o desenvolvimento das minhas qualidades espirituais? Ou em minhas orações me demoro na queixa e na reclamação de criança mimada, equivocada quanto ao próprio dever de viver, aprender, lutar e servir? Criança mimada, né? Contento-me com o seu que sou acomodando-me na poltrona da negligência, acreditando equivocadamente que pau que nasce torto, morre torto? Ou experimento diariamente o desconforto de minhas imperfeições, lutando desassombradamente contra elas, na ânsia de progredir com a ajuda de Deus? Sei usar o serviço ao próximo como ferramenta de educação de minha alma, buscando me superar em servir sem reclamar, sem medir esforço e sem esperar recompensa? Ou ainda estou na velha prática do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, esquecido de que Jesus me ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a redenção de muitos. Ao voltarmos nossa atenção a nosso íntimo e consciência, cabe a reflexão: em que medidas somos de fato cristãos? Somos bons ou mal cuidadores da árvore da vida? Quais são as nossas obras? Por mais que tenhamos conhecimento, se eles não forem acompanhados de ação no bem, não poderemos ser considerados verdadeiros cristãos diante de Deus. Só se obtém méritos através das obras no bem e não simplesmente na religiosidade. E para fechar, uma frase de Chico, né? A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz 1/10 do que deveria ter feito. A gente aumentando.
Então tá aí, né? Precisamos ouvir a voz do Cristo, né? Que nos falou há mais de 2000 anos. E nós ainda continuamos nos caminhos tortuosos. É preciso buscar, guardar a palavra dele, os ensinamentos, para que possamos mudar nosso comportamento, a nossa forma de agir, porque senão é como o Espírito Simeão nos disse, né? Nós estamos sendo cristãos? Fica a pergunta. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigada, Aparecida. Meus irmãos, nós continuamos fazendo um convite para que todos se façam presentes nas nossas reuniões, que será um grande prazer para a nossa casa de oração recebê-los. As reuniões aqui continuam acontecendo às segundas e sextas-feiras, nesse horário. Para a próxima sexta-feira, nós temos o expositor, que será o Roberto Barbosa, e o seu tema será: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Não, isso aí era hoje. Isso aí foi o Aparecido Roberto. Para a próxima sexta, o poder da fé. É o capítulo 19. E para a segunda-feira, o expositor será o Onofre Rosa Alexandre. O tema é a fé religiosa, condição da fé inabalável. E ainda queremos lembrar que a campanha do agasalho continua viva aqui na nossa casa. Ali na frente nós temos a caixa para receber as doações de quem puder trazer. E nesse tempo mais frio, né, tem muitas famílias desamparadas, muitas famílias que carecem daquele agasalho que já está no seu armário lá, sem necessidade de usar. Ok? Muito obrigada. Boa noite. Vamos chamar o seu Jaime para fazer a prece final, antes de irmos para o passe. Boa noite a todos. Convido a todos a fecharem os olhos, que possamos, nesses
pelo menos em 2 minutos, fazer uma reflexão do tema de hoje, da exposição de hoje. Sou muito emotivo e as lágrimas desceram. Se fosse possível, baixar o tema na nossa mente, para acessar quando necessitarmos, relembrar os ensinamentos de hoje para o nosso dia a dia. Seríamos melhores. Essa árvore da vida, que é os ensinamentos que Jesus nos trouxe, está aí. Basta que usemos a nossa mente, a nossa vontade para acessar. Só me resta agradecer essa luz, essa inspiração. E mais uma vez pedir o amparo e a proteção divina no nosso dia a dia, dos nossos familiares, nossos semelhantes, onde estivermos. E nessa busca, possamos agora passar para a sessão do passe, para receber os fluidos balsamizantes para o nosso corpo físico e espiritual. Obrigado, Jesus, e que Jesus proteja a todos. Que assim seja.